Se assente no seu lugar, repita comigo: quanto mais fundo, melhor. Vamos novamente: quanto mais fundo, melhor. Esse vai ser o nosso desafio hoje. E eu não estou me referindo aqui simplesmente a você dar um mergulho na praia, mas eu estou falando a respeito da busca por Deus, de receber a graça do Senhor Jesus e ter intimidade com o Espírito Santo. Então repete: quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Eu digo isso porque muitas das vezes nós buscamos as coisas superficiais, como uma casa melhor, uma casa mais bonita, um carro novo, um emprego melhor, sucesso na empresa. Por falar em sucesso na empresa, Betel Oportunidades amanhã, fechado, 7h30, 19h30, então, para os empresários, empreendedores, futuros empreendedores, irmão, não pode perder, é fantástico. No último Betel Oportunidades, isso acontece toda segunda-feira, segunda-feira dos meses. Não foi na semana passada por conta da semana do encontro. Mas assim, foi uma palavra tremenda de Deus que o pastor Jefferson trouxe, e o Leon lhe trouxe uma aula excelente, extraordinária a respeito de empreendedorismo. Então não falte, deixa Deus abrir a sua mente. Ideias abrem mente. Eu escrevi um texto essa semana, eu espero que você tenha lido. Umas 2 ou 3 pessoas me responderam que leu. As outras eu não sei se leu. Mas falando do ano da restituição. E o ano da restituição, quando a gente fala em restituição, não significa dizer que Deus vai fazer chover dinheiro na sua casa. Por exemplo, se a sua questão é financeira, Ele não vai transformar o seu dia de 24 horas num dia de 72 horas. O que Ele vai fazer é intensificar momentos importantes. E o que Ele vai fazer é dar ideias para que você possa remir aquilo que você perdeu em outros tempos. Às vezes Ele vai te dar problema. Para quê? Porque você nunca vai conseguir uma solução se, de fato, não enfrentar o problema que está diante de você. Às vezes é uma crise familiar. Eu quero restituição da família. E aí começa a ter briga no casamento. Mas eu pedi restituição. Pois é. Às vezes as feridas precisam ser expostas para que possa haver cura. Então entenda que o ano da restituição, ele vem com toques de Deus na sua vida, te dando oportunidades para que você seja restituído. E Ele vai conduzir você nesse caminho. O marido começou a brigar com a mulher, porque eles pediram que nós queremos restituição do nosso casamento. E Deus não vai dar um novo casamento. Deus vai restaurar aquele, restituir naquele casamento. E às vezes as crises aparecem para que a gente entenda que elas são oportunidades de Deus agir na nossa vida. Quem está me entendendo? Entenda isso, porque depois você não vai querer, eu não tive restituição nenhuma. Não teve porque não entendeu. Deus lhe deu muitas oportunidades. Quando você abraça as oportunidades, é porque está vindo restituição sobre a sua vida. Amém? Voltando aqui, fechando o parênteses, então Betel Oportunidades amanhã, às 19h30. Amanhã é feriado, não tem desculpa, ninguém vai pegar trânsito, Chega aí 7h30 para poder participar desse momento. Mas a maioria das pessoas, então, busca coisas superficiais. E esse tipo de coisa, não estou dizendo que coisas superficiais não são importantes. Seu carro novo, sua casa própria, seu emprego, sua empresa, saúde da sua família, entendimento entre os irmãos, marido e mulher, pais, tudo isso é importante, mas é superficial. E eu vou lhe mostrar por quê. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34, Jesus diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, diga primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, diga todas essas coisas que eu falei aqui, que Jesus fala ali, muitas outras, elas vos serão, porque elas são superficiais. Quando você dá prioridade àquilo que é prioritário, Deus acrescenta a cada uma dessas coisas. Uma das razões de Jesus falar isso é, por exemplo, Ele diz: observem os lírios do campo. Você que está preocupado em usar a última marca da moda, de ir para a boutique comprar o tênis mais novo ou o telefone mais novo, Ele diz assim: olha os lírios do campo, ninguém compra nada para eles, e eles são muito mais belos e bonitos do que qualquer um de vocês.
E ele diz assim: o meu pai tem cuidado de vós. Eu estava dizendo para uns pastores que estão ficando careca e para o Daniel que esse é um ano da restituição. E cada um dos fios de cabelo da sua cabeça, Jesus disse que o Pai contou. Ele sabe quantos são, sejam eles muitos, como o de Yasmin, ou poucos, como o do Daniel. Ele que disse que era, eu não sei, Não. Pô, é a sua palavra, né? Na minha família, eu tenho muito cabelo e tem pouco cabelo. Mas esse é o ano da... Se cada um dos fios de cabelo da sua cabeça estão contados, seja você como o Jean, ou como o Ismael, muito cabelo, ó, Black Power. Deus sabe, o que significa? Que Ele cuida de você, nos mínimos detalhes, e você pode ser restituído até no seu cabelo. Essa semana Jesus falou comigo, e eu pensei numa situação que eu estou precisando, que é superficial, porque não diz respeito ao reino, mas sim uma manifestação do reino. E na mesma hora ele falou para mim: se você pode crer, a nossa dificuldade, ela está ligada à nossa falta de fé. A gente crê mais no que está vendo, pegando, escutando das pessoas, do que naquilo que a palavra de Deus fala. Quando essa chave virar, você vai ver que não vai ter pobreza nem doença mais na sua casa, em nome de Jesus. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha só, ele está dizendo buscar. Eu quero chamar a atenção para essa palavra, para esse verbo buscar. Buscar é correr atrás, é ter intensidade, é querer muito, é ter muita vontade, é querer que aquilo aconteça na sua vida. Buscar o quê? O superficial? Não, busque Deus. Porque quando você buscar Deus, o superficial, ele vai vir automaticamente. É uma promessa de Deus. 34 diz: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Isso é fé, diga fé. Então é muito importante a gente definir as nossas prioridades e colocar o nosso esforço de fato naquilo que é mais importante, naquilo que nós precisamos, no reino, na justiça do reino, que é o próprio Cristo. Nós somos justificados pela fé, porque aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E quando nós encontramos essa justiça, sabe, nós vamos crescer, viver e desfrutar de tudo que é superficial, porque nós estamos buscando direto na fonte, que é o Senhor. Por isso é tão importante a gente entender que quanto mais, diga quanto mais, melhor. Quanto mais fundo, melhor. Quanto mais de Deus, mais do superficial. Mas tira os olhos do superficial. Jesus conta muitas histórias e parábolas a esse respeito. Uma delas ele diz, fala do fazendeiro que preparou a terra e que teve muito sucesso naquele ano, e ele disse: o que eu vou fazer? Vou destruir esses celeiros e construir celeiros ainda maiores, e vou dizer para minha alma: alma, come e bebe e folga, você tem bens para muito tempo, fica tranquilo. E Jesus diz: hoje te pedirão a tua alma, o que você tem preparado vai ser para quem? Sabe, as coisas que são superficiais, elas passam. As coisas importantes são as coisas eternas, e essas coisas, elas não vão passar. É disso que eu estou falando. Sabe, então nós precisamos nos aprofundar em Deus. Diga assim: conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Oséias capítulo 6, versículos de 1 a 13, diz assim. Eu vou ler o texto completo, mas eu quero chamar a atenção de fato pelo versículo 3, mas diz assim Oséias: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Isso é restituição. Ele permite às vezes que as feridas venham, Ele permite às vezes que os problemas venham, sejam expostos, fiquem aparentes. Para quê? Para que Ele possa trazer cura, sabe? Não tem nada mais perigoso do que uma ferida cheia de pus, que você não consegue perceber que existe uma inflamação, uma infecção ali. Ela está escondida, está te deteriorando por dentro, e daqui a pouco você vai ter uma consequência que não vai conseguir escapar dela. Mas quando essa ferida é exposta, aí existe cura, diga cura.
Então é disso que eu estou falando. Ele permite muitas das vezes que circunstâncias venham para que o seu problema fique exposto e você seja curado. E a maior de todas as coisas que acontecem nesse momento é quebrar. Diga, quebrar. E eu vou dizer quebrar o quê? Quebrar a vontade. Quebrar a sua vontade. Quando você corrige uma criança que está fazendo arte, e você a proíbe de fazer e às vezes até a castiga para que ela não volte a fazer determinada situação, para o bem dela, botar o dedo no fogo, dedo na tomada, querer atravessar a rua correndo. E quando você a proíbe e a castiga, você está ali quebrando, diga quebrando, a vontade dela. Se você é pai ou é avô, você sabe que criança, olha, cachorro e gato faz isso. Manipula para testar o limite. Sabe, muitas das vezes Deus precisa quebrar a nossa vontade, porque a nossa vontade, ela muitas das vezes ela é perniciosa a nós mesmos. Acha que pode tudo. Aí depois o pode tudo se transforma em tragédia, porque de fato você não podia fazer. E a sua vontade às vezes precisa ser quebrada. Só que quebrar a vontade dói, diga dói, mas às vezes Deus precisa fazer. Ele faz a ferida. Sabe, às vezes você tem um orgulho, nem sabe, tem uma vontade, tem uma coisa dentro de você, e Deus precisa quebrar esse negócio. Qualquer dia desse eu vou falar sobre a visão a visão da casa do oleiro. Às vezes ele precisa quebrar esse vaso, para que você possa ser de fato um vaso novo. Então ele fez a ferida, e ele vai sarar. Depois de 12 dias, ele nos trará vida novamente, e ao terceiro dia nos restaurará. Esse encontro, né? É bate nos 2 primeiros dias, no terceiro dia você tem batismo no Espírito Santo, multiplicação, tem restauração de sonhos. E é tremendo, porque assim, Deus nunca vai deixar você com a ferida exposta. Se em algum momento Ele permite que haja uma ferida, é porque Ele quer curar esse negócio, Ele quer sarar esse problema, Ele quer resolver essa questão definitivamente. Quem me entende diz amém. Então assim o versículo 3 diz, conheçamos o Senhor. Repete comigo. Vire para quem está ao seu lado e diga, você conhece o Senhor? Conheçamos o Senhor. Forcemo-nos por conhecê-lo. Vire para quem está ao seu lado e diga, conheça o Senhor. Esforce-se por conhecê-lo. Às vezes a gente sabe tudo a respeito do nosso ídolo. Então você sabe tudo a respeito do seu cantor preferido, do seu ator preferido, do seu político preferido, do seu time preferido, do seu jogador preferido, mas você não sabe absolutamente nada a não ser o superficial a respeito do seu Salvador. E esse você precisa conhecê-lo profundamente. Esse você precisa conhecer profundamente. Então conheça Ele, esforce-se em conhecê-lo cada vez mais, pois tão certo como nasce o sol quente nesses dias, Ele virá, diga, Ele virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera, que são essas que estão caindo aí, que regam a terra. Ele aparece. Quando você procura Ele com intensidade, quando você busca Ele com intensidade, você vai descobrir que Ele está procurando por você também. Mas o mundo, as circunstâncias, os problemas, eles nos afastam, querem nos afastar. E por isso é preciso que haja um esforço. Fazer força, tem que querer. Zaqueu queria ver Jesus, ele subiu em cima de uma figueira brava para ver Jesus. Qual a surpresa dele? Depois de todo o esforço que ele fez, quando Jesus passa ali, diz assim, Zaqueu, desce daí. Hoje você vai me conhecer de verdade. Hoje eu quero ir na sua casa. Conheça o Senhor, diga, eu quero. Jó, capítulo 42, versículo 5, Jó faz uma declaração extraordinária quando ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir. Quantos já ouviram a respeito de Jesus? Todos nós. Quantos já ouviram que Jesus faz milagre? Todos nós. Quantos já ouviram que Jesus cura? Todos nós. Quantos já ouviram que Jesus restaura? Todos nós. Quantos já foram curados por Jesus? Quantos já foram restaurados por Jesus? Quantos já foram prosperados por Jesus? Quantos já tiveram a oportunidade de experimentar o milagre de Jesus na sua vida? Conheça Ele e prossiga em conhecê-lo. Não seja superficial. A superficialidade vai te levar para o céu.
Mas a profundidade vai trazer a bênção e a glória do céu sobre a sua vida e sobre a sua casa. Diz amém? Isso dá uma frase de Facebook, hein? Pode publicar lá. Nem precisa botar o meu nome. Diz que foi você que inventou e foi revelado pelo Espírito Santo. Quanto crente bonito aqui nessa noite. Dá um sorriso para Jesus. Aí, glória a Deus. Tem gente que não acredita, faz cara feia. Jesus acha você bonito, importante, valioso. Que coisa, hein? Só Ele mesmo. Ele é a sua mãe. Então Jó dizia, Jó estava na cinza, Jó estava na poeira, Jó estava na pior. Então ele dizia assim, eu conheci o Senhor de ouvir, falavam a teu respeito, mas depois desse período, agora, diga agora, os meus olhos te veem. Por isso, me abomino, me arrependo, no pó e na cinza. Não é à toa que o Senhor Jesus, Ele refraseando, dando novo sentido, né, ao texto de Isaías 61, que diz assim, e a dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa, diga bela coroa, ao invés de cinzas. Jó dizia, eu me arrependo no pó e nas cinzas, mas agora os meus olhos te veem. E Jesus diz para ele, pois agora eu tiro você do pó e da cinza e coloco uma coroa sobre a sua cabeça. Essa é a sua história, esse é o seu futuro, essa é a sua vida. Tem algum crente que recebe isso aqui? Dá um glória a Deus, dá um forte aplauso a Jesus nessa noite. Agora Jó precisou passar na prova. A ferida foi feita, mas ele foi curado. 9 meses de ferida, cura extraordinária que aconteceu sobre a sua vida. Irmão, tem que sair do raso. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, saia do raso. Certo dia Jesus estava no barco de Pedro, você conhece essa história, e ele estava ali nas águas rasas. Ele entrou no barco e começou a ensinar a partir do barco de Pedro para uma grande multidão. O texto de Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5 diz assim, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá, o que disse para Simão? Para onde? Então vamos repetir juntos. Simão, vá. Pensa comigo, naquele dia, Jesus ministrou a partir do barco de Pedro o dia todo, olha para mim. Assim como a multidão estava ouvindo Jesus, você hoje está me ouvindo falar a respeito de Jesus. Durante todo aquele tempo que a multidão falou a respeito, que Jesus falou para a multidão, quantos milagres aconteceram naquela praia? Quantas curas? Quantos cegos viram, mudos falaram, leprosos foram curados? Nenhum. Quantos? Nenhum. Mas muito ensino, muita doutrina, muito conselho, muita direção foi dado. Mas enquanto a gente está nas águas rasas, a gente não experimenta o milagre. A gente aprende, a gente tem ensino, a gente tem conhecimento, a gente tem sabedoria. Tudo isso é muito importante, não se iluda. Mas chega uma hora que Jesus quer dizer para você assim, como é o seu nome? Vamos para onde as águas são mais profundas. Então, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. E a todos dizem, lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu quem estás dizendo, eu vou lançar as redes. E você sabe que aí o milagre aconteceu. O milagre acontece no lugar da profundidade. Dependência da fé. Naquele momento, a vontade, diga vontade, de Pedro precisou ser quebrada. Qual era a vontade dele? Ir para casa dormir. A minha hoje, tudo que eu queria ir para casa dormir, é cansado. Eu dirigi de Silva Jardim aqui em tempo recorde, andando devagar, Deus abençoou. E dei muitas cabeçadas assim, e falei para o pessoal, gente, vamos conversar.
Senão a gente, em vez de chegar em casa, a gente pode chegar na casa do Pai. E não chegou a hora ainda. Cansado, não dormi nada. Pedro queria ir para casa também dormir. Ele queria descansar, trabalhou o dia inteiro, mas ficou lá, talvez como você, ou como eu, que está cansado, está contrariado, mas está aqui ouvindo a palavra. Mas chega uma hora em que Jesus quer levar você para um lugar de maior profundidade, de maior intimidade, de uma busca mais intensa, porque ali Ele vai fazer o milagre, ali Ele vai falar de fato na sua vida, mas a sua vontade precisa ser quebrada. A vontade, descansar e ir embora. A vontade, não lançar rede nenhuma. Afinal de contas, Pedro sabe tudo a respeito, tudo a respeito de pescaria. Mas Jesus disse assim, lança a rede aí. Uma vontade. Sabe, hoje Jesus quer quebrar a sua vontade em algum momento. Eu não sei em que, né? Eu posso ficar citando exemplos aqui, conjecturando, mas o próprio Espírito Santo fala no seu coração. Tem orgulhos e vontades que precisam ser quebradas aí. E quando for quebrado, você vai poder entrar nas águas profundas e vai poder experimentar o milagre de Jesus. Calma, você vai para o céu, irmão, se você não quiser quebrar a sua vontade, porque você já creu em Jesus. Mas Ele tem mais para você. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, Ele tem mais para você. Sabe, às vezes a gente precisa perder o controle. Diga, perder o controle. A gente não gosta muito de perder o controle, a gente gosta de controlar tudo. Pastor Gleison, ele é o concurso do controle. Dos números das contas, do encontro, daquilo outro, ele controla tudo. Isso é bom ou ruim? Para mim é bom. Enquanto ele controla, eu descanso e desfruto, não preciso controlar. Mas sabe, na vida espiritual, às vezes a gente precisa perder o controle. Eu não estou dizendo que tu vai largar a tua vida na bagunça, não vai fazer isso, por favor. Mas na vida espiritual, no relacionamento com Deus, às vezes você precisa perder o controle. Não perca o controle dos seus filhos nem da sua esposa. Irmã, não perca o controle do seu marido. Mas controla ele de jeito que ele não pareça que está sendo controlado. Porque eles não gostam disso. No fundo são, mas não gostam disso. Eu vi o pastor Jefinho passar aperto hoje, eu pensei que Lívia fosse controlar ele ainda... Chegou atrasado no culto, ela devia estar doutrinando ele. Vamos parar com isso, porque hoje eu estou sem freio, né? Estou quase igual o Daniel, posso ficar à vontade? Às vezes precisa perder o controle, irmão. As pessoas têm medo de andar de avião. Tem alguém com medo de andar de avião? Só um? E um monte de mentiroso. Né? Nunca andou e tem medo. As pessoas não têm medo de andar de avião, têm medo de morrer. Porque tem medo do avião cair e morrer. O problema não é o avião, o problema é medo da morte. Você nunca vai experimentar coisas diferentes, lugares diferentes, países diferentes, se você não tiver coragem de perder o controle e andar de avião. Porque no avião, você não tem controle de nada. Nada. Você é controlado em tudo. Até na hora que você vai no banheiro. Se você pode ficar em pé ou tem que ficar sentado. Se o cinto precisa estar amarrado. O máximo que você consegue fazer é olhar para uma janelinha desse tamaninho assim. Mas esse avião, ele vai te levar, por exemplo, a Israel, para conhecer o lugar onde Jesus pisou. Mas se você não tiver coragem de perder o controle, você nunca vai chegar em Jerusalém, nunca vai chegar em Nova York, nunca vai conhecer Paris. E se ele mora lá, nunca vai conhecer o Rio de Janeiro. Eu já fui em muitas dessas cidades, glória a Deus. Também não gosto muito de avião, porque quando começa a sacudir, é meio sinistro. Mas eu ando de avião dopado. É o seu segredo. Remedinho, dormiu, acabou. Quando eu acordo, eu estou chegando lá, no destino. Uma vez, estou sem freio mesmo hoje, né? Nós estamos voltando da Alemanha. Israel, Frankfurt, Rio de Janeiro. E no voo da Alemanha para cá, parecia um sonho deles. Parece que eu estava na montanha-russa. Eu falei, eu estou sonhando com montanha-russa, aquele negócio de
descia e subia. E eu dormindo para um lado, para o outro. Eu parecia que eu estava sonhando. Quando chegando aqui no Rio, eu virei para os pastores, para o pessoal. Gente, teve algum problema no voo? Todo mundo com o olho arregalado assim, olhando para mim. Eu estava igual Jesus, naquela tempestade, dormindo. Se você não perder o controle em algum momento, você não vai experimentar de Deus. De cair no poder, eu não acredito nisso não. Ok, você não é obrigado a acreditar em nada. Você não é obrigado a acreditar em cura divina. Você não é obrigado a acreditar em milagres de multiplicação. Hoje a gente viveu um milagre de multiplicação porque não tinha pão. Rodrigo teve que ir lá em Rio Bonito comprar pão, e o pão acho que não era, todo mundo comeu e no final sobrou pão. Se a gente não corre risco, a gente não vê um milagre. Você quer ter o controle ou quer dar o controle para ele? Essa é uma boa pergunta para a gente responder. Se você quer continuar controlando, ok, é seu direito. A vida é sua. E se você já creu em Cristo, você vai para o céu, controlando a sua história. Mas se você quer confiar nele, Davi disse assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as outras coisas ele fará. Quem vai fazer? O que você tem que fazer? Confiar. Ezequiel 47, é o texto que eu vou ler, fala a respeito de uma visão que o profeta Ezequiel teve das águas que saíam do trono de Deus e que saíam pequenas na direção sul e ali formavam um riacho, e o profeta ele ia andando de 500 e 500 metros e as águas estavam nos seus tornozelos, as águas estavam nos seus joelhos e mais 500 metros as águas estavam na sua cintura. Parece a Praia do Forte, em Cabo Frio, que você vai andando 500 metros e está rasinho, aí anda mais 500 metros e está rasinho, e anda mais e está rasinho, mas vai chegar uma hora que a água vai cobrir você, e você vai precisar nadar. Ou seja, os seus pés, diga meus pés, não vão tocar o chão. Versículo 5 diz assim: mediu mais 500 metros, mas agora era um rio, diga um rio, que eu não conseguia atravessar. Não dá para atravessar. Sozinho você não consegue. Você precisa confiar. Por quê? Porque a água havia aumentado e era tão profunda. Vamos repetir essa frase? A água havia e era. Você sabe nadar? É nado. Ele está nada, mas é nado. Você sabe nadar? Mesmo que não saiba, nas águas profundas do Espírito Santo, ali você nada. Você sabia que você é livre no Espírito? No Espírito você voa, você fala em línguas, você cai no chão, rola, você faz qualquer coisa. No Espírito Santo você pode. Confia. Larga a mão e confia no Senhor. Eita, nós. E Ezequiel estava dizendo: isso é o rio de Deus. Pois eu quero nadar, quero nadar. Nada de fogo, hein? Eu quero nadar no teu rio. Sabe, Deus está convidando você para nadar no rio dele, para ir para onde as águas são profundas, para conhecer e continuar conhecendo, prosseguir em te conhecer. Não seja superficial, não seja raso, permita-se conhecer o Senhor Jesus e desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para você lá na cruz. Diga, eu quero. Para terminar, Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz assim, Paulo, quem está dizendo isso? Quero conhecer a Cristo. Repete comigo. De novo. Quando Paulo escreve Filipenses, ele já está para a parte final do ministério dele, irmão. Será que ele conhecia Jesus ou não conhecia? Ele já tinha sido arrebatado até o terceiro céu, experimentou de tudo quanto foi milagre, de coisas extraordinárias, mas ainda assim, no final da sua carreira, a oração dele, o desejo dele era, quero conhecer a Cristo. Cristo é maior do que tudo que você é capaz de imaginar, pensar, ou mais, o que você precisa é querer conhecê-lo. Mas para querer conhecê-lo, às vezes tem que quebrar a sua vontade, porque é preciso que prevaleça a vontade dele. Seja feita a tua
vontade. Jesus ensinou nessa oração, que venha o teu reino, que seja feito a tua vontade. Então, às vezes, a nossa vontade precisa ser quebrada. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: ser contrariado faz parte do processo. Assim como você às vezes contraria o seu filho, assim como muitas vezes você contraria o seu funcionário, assim como muitas vezes você contraria a você mesmo, é preciso compreender que essa contrariedade faz parte do processo da vontade de Deus se estabelecer na sua vida. Então Paulo dizia: quero conhecer, lê comigo, me ajuda por favor, quero conhecer e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero lhe dizer que esse poder que ressuscitou a Cristo, ele mora dentro de você. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 1, abre os olhos do meu coração para que eu possa entender a esperança, para que eu possa ter sabedoria e para que eu possa reconhecer o poder de Deus que habita dentro de mim, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Repete comigo: quero conhecer a Cristo. Diga: experimentar. Medroso não experimenta, porque tem medo de perder o controle. Mas se você não é desses, eu quero conhecer a Cristo e experimentar, não é simplesmente o poder, é o grande poder que o ressuscitou. É esse poder que o Espírito Santo quer revelar para você nessa noite. Mas isso é apenas para aqueles que querem buscá-lo, conhecê-lo, que querem ir para as águas profundas e desfrutar do melhor de Deus nas suas vidas. Esse é você? Fica de pé então em nome de Jesus.